Gênesis 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado e tudo que tem, chegaram à terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é a vossa ocupação? Eles responderam: teus servos são pastores, tanto nós quanto nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, pois a fome é grave na terra de Canaã. Agora rogamos-te, permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, e a terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que há entre eles homens capazes, põe-nos por chefe dos pastores do meu gado. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu-lhe Jacó: os anos das minhas peregrinações são 130. Poucos e maus foram os anos da minha vida, e não chegaram aos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. Assim José instalou seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito intensa, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e trouxe-o à casa de Faraó. Acabando-se o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença? Pois não há mais dinheiro. Respondeu José: se nos falta dinheiro, trazei o vosso gado em troca do vosso gado, e eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu pão em troca de cavalos e ovelhas, de bois e de jumentos. E o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos a meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos e também a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos somente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome lhes era grave em extremo. A terra passou a ser de Faraó. E José escravizou o povo de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque eles recebiam o sustento de Faraó e viviam do que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei, a vós e a vossa terra, para Faraó. Aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó. As 4 partes serão vossas para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos vossos filhos e de todos os que estão nas vossas casas. Responderam eles: a vida tem nos dado. Achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por lei até o dia de hoje na terra do Egito, que 1/5 da produção pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não passou a ser de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e frutificaram e multiplicaram-se muito. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os anos da sua vida foram 147. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, ele chamou José seu filho e lhe disse: se achei graça a teus olhos, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e usa para comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas
quando eu tiver dormido com meus pais, me levarás do Egito e me sepultarás onde eles foram sepultados. Respondeu José: farei conforme a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele lhe jurou. Israel se inclinou sobre a cabeceira da sua cama. Amém, irmãos? Bem, um detalhe que a gente tem que notar é a questão da autoridade. Nós já falamos, irmãos, e lá na frente vocês vão ver que existe autoridade espiritual e existe autoridade humana, a autoridade carnal. Nenhuma dessas autoridades, irmãos, se chocam. Essa é a grande verdade. Então, se nós temos autoridades no nosso Brasil, sabemos que essas autoridades foram constituídas e que Deus permitiu ou permite que elas sejam autoridades. Deus nos dá direito de escolha. Sim, nos dá direito de escolha. Por isso que eu fico muito assustado quando as pessoas dizem que não vou votar porque o Brasil não tem jeito, o país não tem jeito. Tudo bem, não vote. Mas sabe que quando a pessoa não vota, na verdade, ela não é indecisa. Eu sempre falei isso, não existe esse negócio de indecisão. Quando você não vota, o que você está fazendo? Vamos lá. Se na eleição você não vota, o que você está dizendo? Hein? Mais ou menos isso, é mais ou menos o que o irmão falou. Mas o que acontece? Esse ano é ano de eleição. Aí você pega e fala assim: mas o Brasil não tem jeito, o Brasil não presta, eu não vou votar esse ano. O que você está querendo? O que você está fazendo, na verdade, quando você não vota? Você está aceitando e dizendo o seguinte: vocês podem escolher por mim que eu assino embaixo. Essa é a grande questão, sabia? Se chega a hora de votar, você não vota, você está assinando uma procuração e dizendo: podem votar por mim, porque o que vocês escolherem é o que eu quero. Não existe indeciso em processo eleitoral e processo de votação. Sabe essa pesquisa aí, indecisos tem tantos? Não, eu diria que os indecisos já decidiram. Os indecisos disseram: pode escolher, eu não vou escolher, eu aceito a escolha de vocês. Por isso você tem que ser sim, sim, não, não. Não é, irmãos? É galo ou é cruzeiro, amém, irmãos? Ninguém nem vai apelar, tá vendo? Não tem esse negócio de ficar em cima do muro. É ou não é? Hein, Letinho? É galo ou é cruzeiro, Letinho? É galo? Acordou, viu? Você quer acordar uma igreja em Minas Gerais? É só você falar de galo e de cruzeiro, você desperta, todo mundo acorda. Né? Tem uns aí que estão metidos: não sou nem galo nem cruzeiro, sou Flamengo, sou Corinthians. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, né, irmão? Me ajuda aí, ó. Brincadeira à parte, eu estou dizendo isso para te dizer que toda autoridade, de fato, ela é constituída por Deus, seja ela boa ou má. E Deus nos deixa, às vezes, escolher nossas autoridades, boas ou más, são nossas escolhas. O que eu quero dizer é que se as autoridades são más, culpa tua, ou nossa. Se elas são boas, culpa nossa. E eu estou te chamando a atenção para parar com essa história de que eu não vou votar esse ano. Porque quando você diz que eu não vou votar esse ano, você está dizendo para as pessoas: podem votar, que o que vocês votarem, eu assino embaixo. Depois não chora também, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque logo no início, a gente vê que José faz uma atitude que parece ser uma atitude sem significado, mas na verdade ele está respeitando a autoridade de Faraó, quando ele vai e anuncia a Faraó que a sua família chegou, e ele leva 5 dos seus irmãos, e esses irmãos, depois que Faraó pergunta: o que vocês fazem? Esses irmãos já tinham ensaiado, é claro, cá no capítulo anterior, José ensinou os irmãos deles: fala para Faraó que vocês mexem com gado, porque quem é pastor é abominável para o povo do Egito. Um detalhe que todo estudioso da Bíblia concorda: quando José avisou para os irmãos dele: olha, diga para Faraó que vocês são pastor de ovelhas, e termina dizendo no capítulo anterior: porque pastores são abomináveis para os egípcios. Todo estudioso da Bíblia, irmãos, só diz uma coisa com relação a isso: quando José disse isso, para que o povo, para que seus irmãos dissessem que eram pastores, para que eles fossem habitar longe do aglomerado do povo do Egito, porque era abominação, todos eles entendem uma coisa: porque Deus quer para si um povo separado. E se Israel vivesse misturado com o Egito,
Israel se misturaria com as crenças do Egito, e Deus nunca chama um povo para viver misturado. Deus, quando chama um povo, Ele separa este povo. Amém, irmãos? Senão Ele não diria, olha, fala que vocês são os pastores para vocês viverem separados. E o povo de Israel viveu todos esses anos separado. Todos os anos de escravidão, todos os anos de luta. Então, irmãos, ao respeitando essa autoridade, ele logo chega, anuncia que chegou minha família e leva 5 irmãos. Os estudiosos dizem que possivelmente estes 5 irmãos que ele levou sejam 5 irmãos mais velhos. Não tem nada que se prove isso, mas tudo indica que ele levou 5 irmãos mais velhos, levando a questão da autoridade também para frente. Pode passar para mim? Faraó, então, irmãos, logo em seguida, nos versículos 5 e 6, nós vamos ver isso, que Faraó abre a boca e mantém a promessa que ele tinha feito lá anteriormente. Traga sua família, põe eles para viver no melhor da terra. Então a Bíblia diz para nós assim, então disse Faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti, e a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos por chefes dos pastores do meu gado. Então ali, Faraó mantém a promessa que ele tinha falado atrás da sua família, e põe eles no melhor da terra, sustenta a sua família com o melhor do Egito. Está vendo? Então Faraó manteve a sua promessa, ainda que isto representasse muito pouco comparado ao que José trouxe de bom para o Egito. José não tinha interesse de que seus irmãos trabalhassem para Faraó. Ele desejava que o povo de Israel ficasse separado do Egito. Eu não sei se você entendeu, mas a igreja ela é separada. Que Jesus vai levar uma noiva separada, tirada do mundo. O tempo todo Deus está selecionando as pessoas. A gente, irmãos, não gosta muito desse negócio. Falar que Deus seleciona, às vezes entristece algumas pessoas. Porque a ideia que a gente tem de Deus é que para Deus todo mundo é igual, e não sei o que mais. Sim, para Deus todo mundo é igual em determinado aspecto. Um deles é o seguinte, o próprio João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando diz que Ele amou o mundo, quer dizer que Ele amou o mundo. Ele amou todo mundo. Ele não amou um grupo específico, Ele amou todo mundo e deu o seu Filho. Mas a partir daí Ele começa a selecionar, quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, está dizendo que amou todos. Que deu o seu Filho unigênito, aí Ele já seleciona. Ele deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aí Ele já não é para todo. Para o mundo todo, é para todo que crê nele. Então Deus começa a selecionar. Deus está selecionando dentre nós, por exemplo, pessoas para Ele. Sabia? É por isso que Jesus disse que Ele veio para os doentes, Ele veio para os enfermos, Ele não veio para os sãos. Então a igreja precisa abrir as portas para os doentes, para que eles sejam curados pelo Senhor. Então a igreja tem que abrir as portas para que os doentes entram. Aquela ideia de que igreja é um lugar de gente boa, está enganado. O lugar de gente boa é lá no céu. O Senhor vai selecionar entre todos aqueles que creem, e esses é os que serão salvos. E vocês estão entendendo bem ou não? Quem está entendendo diz amém. Você entendeu que a nossa visão de que igreja só pode estar gente boazinha nela, só gente padronizada, está errado. A igreja terrena, a igreja local, tem que ter portas abertas, porteiras abertas, para que todos venham, para que sejam selecionados dentro da igreja, para viver eternamente com o Senhor. O papel da igreja é um papel temporal, é um papel, ela vai exercê-lo aqui dentro de um determinado tempo. A eternidade não é aqui na igreja terrena, a eternidade é lá com o Senhor, é a vida eterna. Então a igreja precisa fazer a missão dela, que é abrir as portas para o doente, para o ferido, para o machucado, para aquele que está entristecido, para que está vivendo o pecado, para que dentro da igreja local, nesse lugar temporal que nós estamos, a pessoa seja tocada pelo Senhor, e aí ela seja selecionada pelo Senhor, né?
Quem já pôs algum currículo numa agência de emprego aí, levanta a mão. Quem já pôs currículo? Quando você põe o currículo lá, não é garantia que você vai ser empregado. Né? Quando entrega currículo, você não está indo nem para a Oi, nem para Uzi Minas, nem para Vivo. Não, nada disso. Mas quando você põe lá existe a expectativa de ser selecionado. É a mesma coisa da igreja. A igreja é onde a gente põe o currículo. Vem para cá pôr o teu currículo. Quem sabe o Senhor te seleciona. Hein? Amém, irmãos? Deu para entender mais ou menos, não deu? Agora, tem gente que acha que a igreja é o céu. Não pode. Esse não pode, aquele não. Peraí. Quem te disse que não pode? A igreja local, a igreja terrena é uma coisa. A igreja universal, não aquela do reino de Deus, tá? A universal que vai para o céu, não é aquela do reino de Deus, cai fora, nada a ver. A igreja que vai para o céu, a igreja universal, aquela que Jesus vai pegar a gente de todas as tribos, línguas e nações e crenças, aquela é a que vai para o céu. Então ele vai selecionar entre as várias nações, entre os vários povos. Então a gente precisa compreender essas coisas, tá, irmãos? Então você nota ali que Faraó mantém sua promessa, cumpre o que ele disse, dando o melhor da terra para o Egito, dando o melhor da terra do Egito para o povo de Israel. E na verdade, quando José indica para os seus irmãos e faz os seus irmãos escolher a terra de Gósen, uma terra afastada do aglomerado, na verdade, ele pretendia que o povo de Israel vivesse separado de todos os povos da terra. Pode passar. E aí a gente vai ver, então, seguindo nos versículos, que, agora do versículo 7 ao 10, que como o maior abençoa o menor, Jacó abençoa Faraó. E isso talvez você nunca pensou. Você sabia que é assim, a regra é essa? O maior abençoa o menor, o mais velho abençoa o mais novo. É sempre assim, tá? É sempre esta ordem. Alguém que tenha autoridade é que abençoa. Por isso que a gente orienta, cuidado com quem você deixa, por exemplo, declarar palavras sobre a tua vida. Cuidado com quem você deixa pôr a mão na tua cabeça e orar, porque o maior abençoa o menor. O maior transfere autoridade. Sabia disso? Então você vigia, tá? Tem gente que gosta de uma mãozinha na cabeça. Deixa eu virar essa caixa um pouquinho para lá. Tem gente que gosta, irmão, de certos movimentos. Vigia, tá? Isso é regra. Tanto no mundo material, quanto no mundo espiritual. Dependendo de quem põe a mão na tua cabeça, pode estar passando bênção e Deus está abundantemente te exaltando, mas dependendo de quem põe a mão na tua cabeça, vigia. Quais espíritos estão passando para você? Já pensou? Quem já pensou nisso diz amém. Pouca gente. E Jesus orientou os seus discípulos, cuidado, nem todo aquele que diz Senhor, 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 vai entrar no meu reino. Nem todo aquele que anda por aí dizendo que é de Deus, é de Deus, é de Deus. Vigia. Então a gente precisa cuidar. Aí você vai encontrar isso acontecendo. Como o maior abençoa o menor, você vai ver que Jacó, neste caso, ele abençoa Faraó. Num exemplo muito claro de que Jacó sabia quem ele era. Eu sou servo de Deus, eu sou escolhido de Deus. Eu já vivi tantos anos na minha vida que ele chega a responder quais foram os anos da vida dele, quando ele diz no versículo 9, os anos das minhas peregrinações são 130 anos. Ele tinha 130 anos, ele tinha autoridade ali, diante de Deus, tinha idade para abençoar o jovem Faraó, tá? E depois ele passa a explicar também que os dias dele foram poucos e maus. O que você entende quando ele diz que os anos dele foram poucos e maus? Quando o Faraó pergunta quantos anos ele viveu, no versículo 8 ele perguntou o Faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? E ele respondeu, os anos das minhas peregrinações são 130, poucos e maus foram os anos da minha vida, e não chegaram aos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. O que ele quis dizer poucos e maus? Em relação ao pouco, aí o pastor Maci já destrinchou o poucos, né?
ele explica que seus dias foram poucos e maus. Poucos ele falou em relação aos seus pais que viveram 300, 400, 500, 600, 900, era pouco. Agora, e os maus? O que você entende? Comparando ele com os outros patriarcas, aí você sabe. Jacó foi o que mais se meteu em encrenca entre os patriarcas. E ele reconhece aqui, poucos e maus foram os dias das peregrinações da minha vida, em comparação com os anos das peregrinações dos meus pais. E se você notar, Isaac então, Isaac foi o patriarca mais tranquilo, casou, ficou quietinho no lugar, não andou para canto nenhum, não encrencou com ninguém, morreu ali no lugarzinho dele. Já Jacó, irmão, Jacó foi uma correria doida. Uma pena que eu não tenho um mapa ali agora, eu tenho nos outros estudos, devia ter trazido. Pra você ver como é que Jacó andava, com todo respeito, a minha mãe gostava de usar uma frase, não sei se vocês já ouviram aí, pessoa quando anda muito, minha mãe falava assim, Norma, fulano anda igual cachorro sem dono. Não sei se quem já ouviu essa expressão, tá vendo? Muita gente já ouviu. Jacó andava igual cachorro sem dono, irmãos. O homem não parava, ele estava lá em cima, ele descia, vai, e no fim da vida agora, Deus arranca ele e faz ele ir lá para o Egito. Agora a gente sabe, foi provisão de Deus para salvá-los da fome, e ele vai viver 17 anos no Egito e morrer, tá? Vai viver 17 anos e morrer. Então, irmãos, aqui a gente vê uma declaração de um homem que reconhece que de fato ele está vivendo pouco em relação aos pais, que viveram muitos anos, e que também os anos dele foram maus, por causa de frutos que ele colheu, e os irmãos viram de tanta coisa que ele fez, e que Deus não tinha mandado ele fazer. Vocês viram na Bíblia, vocês acompanharam muito bem. Jacó foi um patriarca que fez muita coisa que Deus não havia dito para fazer. Ele fez muita maldade, os irmãos sabem disso, quanta maldade ele fez com o irmão dele. Foi preciso Deus trabalhar no coração dele, para ele reconhecer o seu erro, e foi quando ele estava voltando para se encontrar com o seu irmão, que ele estava passando no Val do Jaboque, é que ele teve uma experiência com Deus, e ali saiu um Jacó totalmente transformado. O que nós estamos vendo agora é a atitude de um velhinho de 130 anos, que fez muita besteira, e agora reconhece, meus anos foram maus. Maus por quê, irmãos? Eu não diria que a pior coisa má, não, que coisa complicada que eu falei, a pior coisa má, não é assim? Eu acho que nada é tão mal na vida do homem, irmãos, do que ele reconhecer as maldades que ele fez. Deve doer demais, deve machucar muito. Reconhecer as maldades que você fez, tá? Na verdade, acho que o pior mal, veja como é que eu estou aprofundando no significado. O pior mal que possa acontecer não é a fome que ele passava agora com a família dele, eu sei que não. Pior mal, querido, é ele deve ter pensado, meu Deus, eu fiz muita coisa quando novo. Eu já disse para os irmãos fazer uma pergunta. O que ele deve ter sentido quando sobreveio sobre ele tantas dores, como por exemplo, perdeu o filho mais novo, José, que ele tanto amava. E na cabeça de José tinha sido morto, estraçalhado por um animal. O que um pai deve pensar quando ele começa a colher frutos tão ruins? Meu Deus, por que eu fiz aquela maldade com meu irmão Esaú? Por que eu fiz aqui 2 vezes com ele? Meu irmão estava morrendo de fome. Chegou perto de mim e pediu um pouquinho do meu guisado que eu estava fazendo. Eu não tive coragem de dar o guisado. Eu vendi o guisado para o meu irmão. Como é que eu fui ruim? Por que eu fiz aquilo? Já imaginou que o camarada pode ter pensado assim, nas maldades que fez, e chega a uma conclusão: olha, Faraó, eu vivi poucos anos em relação aos meus pais. E tem um detalhe, o pouco que eu vivi foram tempos maus. Sabe por quê, irmãos? Porque agora ele está vendo uma boa notícia. Se você notar ao longo da história, qual boa notícia ele teve da vida dele? Logo depois ele vai trabalhar para casar com Raquel, ele é enganado, e o sogro dele dá Lia para ele. Aí trabalha mais 7 anos, aí ganha Raquel. Aí a mulher que ele amava, que era Raquel, não engravida, como se diz, nem por reza brava. Ele amava a mulher, aí a outra vai engravida. E ele arruma confusão. E depois vem umas concubinas para ele, e ele vai ter relacionamento com elas,
Então ele vai fazendo. A verdade, irmão, não estou aqui crucificando Jacó mais do que a Bíblia já mostra. Mas vocês já notaram que um pecado chama outro pecado? E que uma encrenca chama outra encrenca? E que se você não vigiar, você vai se metendo em rolinho aqui, rolinho ali, rolinho ali. E chega num ponto que fica difícil sacudir a poeira e seguir em frente. Jacó foi só se envolvendo. Mas ele chega num ponto da vida dele, que ele reconhece: poucos e maus foram os meus dias. Devemos lembrar que Jacó, em boa parte da sua vida, procurou o mal através das suas ações. A gente age, a gente semeia e a gente colhe. A gente precisa vigiar nessas questões da vida, que esse reconhecimento dele eu achei muito bonito. Pode passar mais um. Provérbios 3, 5, 7 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Jacó não soube apartar-se do mal. Vocês viram isso? Ele não soube. Ele bobeou. E o conselho de Deus é: aparta-te do mal. Está vendo? Ó? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes sobre o teu entendimento. E conclui dizendo: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Jovem e idoso que me ouve, aparta-te do mal. Amém, irmãos? Aparta, não faça mal para ninguém. Aparta-te do mal, porque é o conselho do Senhor. Teme ao Senhor e foge do mal. É por isso que eu coloquei esse texto, porque a gente viu que o Jacó não foi muito feliz em apartar-se do mal durante a sua caminhada, sua peregrinação. E agora ele é obrigado não, ele reconhece que foram maus os poucos anos da vida dele. Não precisava ser maus, poderia ser melhores, tá? Pode passar. Debaixo da divina providência, irmãos, Jacó aprende que a provisão sofrida pela perda de José foi um meio para que eles fossem salvos da fome. O versículos 11 e 12 diz assim: assim José instalou seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Então a gente vê aqui que ele entende, certamente ele deve ter passado na cabeça do velho Jacó o seguinte: primeiro ele recebeu a notícia há anos atrás, né, que José tinha morrido. Deve ter sido um choque, igual a Bíblia mostra, ele desesperou. Aí ele tinha na cabeça dele: meu filho morreu. Eu queria que você imaginasse aí, você recebeu a notícia que o teu filho morreu, e depois de 10, 15, 20 anos, alguém diz assim: ó, seu filho está vivo. Aí você vai encontrar seu filho, e você encontra o seu filho numa situação daquela, você estava morrendo de fome, e o único lugar que tem pão para comer é onde seu filho está vivo, o seu filho governa. Então, certamente, ele deve ter entendido no seu coração convertido, o coração de um homem de Deus, ele deve ter entendido: ah, agora eu compreendo. Tudo aquilo que aconteceu com meu filho José, na verdade, foi para que a minha família hoje estivesse viva. Mas é muito choque na vida de um homem, é muito choque, mas é muito baque, e a gente chegar a compreender que o mal que aconteceu no passado não era mal, ou não era tão mal como parecia. O mal era um plano de salvação, era um plano de salvamento, era um plano de vida. Só que a maioria de nós não entende e não compreende o mal que nos sucede como algo benéfico e como algo de Deus. É isso que nós estamos falando aqui, irmãos. Como é que nós vamos pegar o limão que a vida nos oferece e fazer dele uma limonada gostosa para beber? Essa é a questão. Aí que está a fonte da prosperidade. Aí que está a fonte da graça, a fonte da alegria. É entender que o que parece mal aos nossos olhos, na verdade,
pode ser o bem que Deus tem para nós, para nos conduzir para uma bênção futura. Só que a gente não consegue enfrentar as lutas, as atrocidades, as dificuldades, tão bem quanto nós enfrentamos a abundância e a graça sobre a nossa vida. Quando a gente está lá com dinheiro no banco, está empregado, quando a gente está com saúde, quando a gente não precisa de esforçar em nada, a gente relaxa, querida, a gente libera a fé, mas não para o bem, a gente libera para que a fé fuja e para que ela não trabalhe para a glória e honra do nome do Senhor. Quando tudo está bem, a gente não ora mais, quando tudo está bem, a gente não faz campanha. Você já viu alguém fazer campanha de oração no monte porque está tudo bem? Te peguei. Ninguém faz campanha porque está tudo bem. Ninguém lota os cultos de orações porque está tudo bem. A gente lota os cultos de orações quando vai mal. Quando a gente está numa crise, a gente está agarrado com Deus. Por isso que a fornalha de fogo, a cova dos leões, por isso que a adversidade, o deserto, a luta, a dificuldade, tudo isso, irmãos, acaba nos aproximando e nos levando para mais perto do Senhor. E a gente precisa compreender que é assim que o Senhor trabalha, é assim que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Eu penso comigo, eu gosto muito de pensar, muito. Eu penso que Deus, irmão, lá no seu trono, Deus deve ficar muito feliz. Eu penso que Deus deve ficar muito alegre quando Ele vê um camarada que está bem de dinheiro, bem de saúde, bem de tudo, mas a pessoa está com a cara no pó todo dia, agradecendo a Deus e reconhecendo: oh Deus, obrigado, está tudo bem, estou empregado, estou com saúde, Senhor, está tudo tão bom. Eu acho que Deus deve ficar muito alegre. Um dia eu já disse aqui, repito, tem certas coisas, irmãos, que enche a bola de Deus. Tem certas coisas que faz Deus de alegria. E uma delas é quando está tudo bem e você está lá agarrado com Ele. Está na abundância e está agarrado. Porque o que tem de gente quando está na miséria e na desgraça, agarra com Deus, Deus já deve estar até assim, ó. E lá vem mais um. Quando está ruim, ele vem. Quando está empregado, some. Quando está empregado, está na lanchonete. Quando está ruim, está lá na minha casa. Você acha que Deus é bobo? Deus é bobo, irmãos? Hein? Não. Se eu não sou muito bobo, e nem você não é muito boba, e nem muito bobo, imagine Deus, irmão. Eu estou te esclarecendo algo. Verdade, irmão. Eu, quando leio a Bíblia, eu peço a Deus que me passe o que Ele queria, na verdade. Eu falo sempre assim: Deus, o que o Senhor queria falar conosco quando o Senhor deixou que os homens escrevessem isso e isso? E tem uma coisa que eu acho que Deus fala, se é que Deus tem algum orgulho, se é que Deus tem alguma, sei lá, porque Deus não é nada o que a gente imagina, eu acho que Deus estava tão animado, Deus estava tão assim, com a bola cheia quando Ele falou de Jó, que você nota na expressão dele, parece que Ele vira e fala: ó, você viu o meu servo Jó? Ou, viste o meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro. É isso que eu estou te dizendo, querido. E uma coisa que Deus, o Espírito Santo de Deus me diz agora: Jó não decepcionou Deus com relação ao que Deus pensava dele. Amém, igreja? E você, tem decepcionado Deus? Será que Deus pode olhar para você e falar: viste o meu servo Fred? Hein? Será que Deus pode virar para o diabo, igual foi lá, virar para o diabo e dizer: você viu meu servo Gabriel? Aquilo ali não benga não, aquilo ali é justo também. Aí o diabo: então deixa eu tocar. Deus, vai, toca para você ver se eu não estou certo. Aquele ali, ó, aquele ali, ninguém mexe com ele, ele é meu. E Jó, irmãos, perdeu tudo que tinha e não envergonhou o nome do Senhor Deus, não decepcionou, não furou a bola. Deus continuou. Eu acho que no final a Bíblia não relata, mas no final Deus deve ter virado para o capeta e falado: viu? Quebrou a cara, eu te falei que Jó era o que eu disse que ele era. Você já pensou nisso? Talvez nunca. Mas existe um evangelho que eu vou chamar de outro evangelho, bem diferente dos que eles pregam por aí, irmãos. Esse que nós estamos falando aqui, ó, o evangelho da graça, da vida eterna.
Você compreende a luta e as adversidades como um processo de Deus na sua vida. Você compreende a luta e a dificuldade como uma academia para a sua vida espiritual. Assim como uma pessoa ficar malhando. E hoje eu fui levar uma pessoa lá em Caratinga, e eu passei perto de uma academia, eu e a Ana Silvia, e eu falei, Ana Silvia, não estou criticando quem vai na academia. Se você vai, continue. Em nome de Jesus, não estou criticando. Mas eu falei, Ana Silva, você sabe a coisa mais ridícula que eu acho na vida? É aquela ali. Ana Silva, qual? Aí eu virei o carro que eu tinha que voltar. Olha como as pessoas hoje ficam. Estava todo mundo de olho para um espelho, uma carreira, e todo mundo assim, ó. Igual bobo assim. Eu falei, Ana Silva, tem mais sem lógica. Estão lá. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Não tem lógica, é bobado. Você está lá, todo mundo pingando suor, um lugar fedendo, sabe? Todo mundo fedendo e todo mundo junto lá e tal. Eu falei, gente, não tem lógica, é bobado. O que você tem além de pular para cá e pular para cá, escutar uma música alta? Mas não é isso que eu queria te dizer. Eu queria dizer o seguinte, que quando eles estão numa academia, eles estão exercitando o corpo físico. E o que eu quero te dizer é que as adversidades são academia para a tua vida espiritual. É por isso que hoje nós temos crentes raquíticos. Nós temos crentes sem nenhuma resistência espiritual. Cai à toa, benga à toa, volta atrás à toa, desanima. Por quê? Porque não estão frequentando a academia espiritual para exercitar a sua vida espiritual e estar firme na graça. Quando vem uma dificuldade, ele pula fora. Ou melhor, acabei de criar um tipo de crente aqui, hein? Crente bombado, né? Crente bombado é aquele que toma os anabolizantes da vida, eles, né? Me ajuda aí, meninada. O bombado é aquele que toma os anabolizantes. Então, o que nós mais vemos na igreja é crente bombado na vida espiritual. Não tem musculatura resistente espiritual, mas só tem aparência de... Você dá lá 5 quilos de arroz para pegar, está morrendo, né? Está morrendo. Brincadeira à parte, você está entendendo? A gente precisa entender isso, compreender que as dificuldades, atrocidades que a vida nos trazem, pode ser um plano de Deus para a salvação da sua vida, para te salvar, tá? Então nós devemos aprender a dar graças, mesmo quando nós não compreendemos. Olha o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5. Sim, mas eu dou uma boa sugestão, tá? Quando eu falo para você que a coisa mais bobada da vida é você ficar numa academia, pula de um lado, pula do outro, com aquela música alta no seu ouvido, querido, eu quero dizer o seguinte, aproveita a vida, vai correr lá no Parque Ipanema, né? Vai correr ao ar livre, vai exercitar, sei lá, ao ar livre, vai viver, não fica preso, isso não vale a pena. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, você que trouxe Bíblia. Eu vou detonar aqui a academia, tá? Sem contar que é um lugar de distribuição de germes e mais não sei o quê. Vou parar por aqui, senão eles vão me processar, os donos de academia. Ainda bem que aqui na igreja não tem dono de academia, tem? Tem não, né? Tem dono de academia aqui na igreja, não tem nada? Tem dono de academia aqui na igreja? Acorda! Tem não, né? Veja o que diz, queridos. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja, em tudo dai graças. Você está doente, você está ruim, está passando mal, dá graças em tudo. Glorifica o Senhor, entendendo que na adversidade, na luta, o Senhor está trabalhando. Em seguida, passou aí um para mim? Passou, né? Em seguida, vemos um modelo de administração pública em tempos de crise, que às vezes pode assustar. Por quê? Porque José compra tudo e todos em troca de comida. Isso foi um sistema de administração em crise que sirva de exemplo para nós e para nossas autoridades. Para você que não assiste jornal, para você que só fica preocupado com o WhatsApp, com o Facebook, mas não sei o quê, e anda alienado, e que os políticos gostam, porque na hora de votar ele compra o teu voto com qualquer coisa, porque você não tem cabeça, você não pensa, eu queria te dizer o seguinte, em tempos de crise, não se dá aumento, em tempo de crise,
não se faz, como é que chama? Concurso público para aumentar a dívida. Em tempo de crise, não se cria cargos como foi criado aqui em Patinga e em outros lugares. Em tempo de crise, se corta gastos. Isso aí, eu falei, escrevi isso aqui para você prestar atenção. A seguir, nós vemos um modelo de administração pública em termos de crise que assusta. Nós estamos vivendo uma crise terrível. Não chega igual a crise do Egito. Mas lá no Egito, irmãos, a coisa foi feita da seguinte maneira: racionaram tudo que tinha e venderam o que tinha. Eu fico preocupado com a administração do nosso país. Que país é esse que Deus me fez nascer? Onde nós estamos em crise, eles aumentam salários, eles criam cargos, eles abrem vagas para isso e faz concurso. Meu Deus, eu tenho vergonha das nossas autoridades. E vergonha de ser chamado de brasileiro também. Sabia que eu estou com vergonha? Eu tenho vergonha de dizer que sou brasileiro. Porque em plena época de crise me fala em concurso, você vai pagar como? Os funcionários, você não está conseguindo pagar nem quem está lá. Acorda a geração que dorme e o Senhor te despertará. Contramão, se não tem dinheiro, não está pagando, não está dividindo o salário, vai fazer concurso? Ano de eleição é assim. Todo mundo está mostrando o que faz, já viram? Isso se fizeram mesmo. Acorda, Ipatinga, acorda, igreja, desperta a quinta igreja. Tem algo errado acontecendo e vocês estão entrando na onda. Em tempo de crise é aquilo ali, racionalizou, vendeu tudo que tinha e ainda criou um impostozinho ali para poder resolver a questão, que era a fome daquele país. Um detalhe que eu achei importante. Tem gente que acha que crente não pode negociar, não é assim? E nem vender, não é? Não, crente não pode negociar. Mas eu não sei se quem leu a Bíblia com cuidado viu que José foi um negociante fora de série. Ele foi vendendo comida por dinheiro, depois foi trocando por coisas, trocando por gado, e por fim, quando o povo não tinha dinheiro, não tinha gado, o povo só tinha a terra, e eles chegaram para José e falaram: olha, dá comida para nós, porque não tem mais nada, acabou o dinheiro, a única coisa que nós temos é nossa vida e a terra. Sabe o que José fez? José não ficou com dozinha, ai, que coitadinho. Ai, vamos criar um Bolsa Família para dar dinheirinho para eles precisam de R$70. Quanto que é o Bolsa Família mesmo? Nem sei, por pessoa. Não teve Bolsa Família, irmão, ali. Que pastor, só pegou duro na política agora e não era plano, irmãos, mas encaixou tudo direitinho, já viram? Não tem Bolsa Família ali não, irmão. Não existe isso em tempo de crise. Mas uma coisa sábia ele fez. Negociou. Você não tem dinheiro, não tem nada, o povo não, nós vendemos nós mesmos. Então, a partir de hoje, vocês são servos de Faraó, e a terra de vocês agora não é suas mais não. Mas vira lá para nós ler mais um pouquinho, e vocês vão ver que ele faz uma coisa bonita. Olha o que ele faz. Para que a fome fosse extinta, mas que a agricultura não morresse, ele estipula um imposto pesado, 20%. Não fica triste não, porque é pesado, mas o nosso é infinitamente mais pesado que 20%, você sabe disso, né? Na hora que você comprar alguma coisa, você olha lá na nota fiscal, você vai ver o quanto de imposto que aquilo leva. Qualquer coisa que você comprar na nota fiscal está especificado lá, você vai ver que é bem mais, tá? Ele estipula lá um imposto de 20%, mas que o restante da produção fosse para alimento deles, mas para sementes. Olha que sabedoria. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão levar comida para vocês. Toma aqui, pode levar a comida, a semente para vocês comerem. Arroz, feijão, milho, não sei. Mas tem um detalhe. Vocês vão dividir isso em 5 partes. E vocês vão dividir isso que nós estamos mandando para vocês em 5. 4 partes vocês vão comer. Mas o 5º, vocês vão ter que devolver. O camarada criou o imposto, e a 4ª parte eles tinham que comer, plantar, e tinham que pegar o imposto daquilo ainda. 4 partes é para eles trabalharem e 1 parte era para Faraó. E tem gente que acha que crente não pode negociar. Tem que negociar, mas tem que ser justo naquilo que faz. Está vendo?
Para extinguir a fome, ele teve um caminho. Então agora nós vamos dar para vocês a semente que vocês vão comer. 4 partes para vocês comerem e plantar. Agora a 5ª parte é imposto para Faraó. Então, queridos, eu só estou abrindo o seu olho aí, é para você não ir na onda desses concursos não, tá? Vigia, não estou criticando não. Quer dizer, eu não posso dizer até quando isso tudo é verdade. Mas eu diria que não é época para criar cargo e nem criar despesa. É época para criar receita. Quem concorda diz amém. Amém fraquinho, acho que vocês não entenderam batatinha nenhuma. Vigia, querido, que essas promessas de concurso, eu fico desesperado quando eu vejo o povo alienado demais da conta, tá? Um parêntese. Não há registros, irmãos. Isso aí é uma coisa que Deus tocou no meu coração. Eu escrevi, até recente, eu esqueci que dia que foi ontem, parece hoje, não sei. Estava lendo a Bíblia, dentro desse texto. Ó, não há registro de que Israel pagasse imposto para Faraó. Não é? Não é imposto mesmo, é imposto, é chamado de imposto. O 5º, né, quando ele falou, vocês vão devolver o 5º para Faraó, 4 partes vocês vão comer tal, e plantar o 5º é o imposto. Né? Isso foi um imposto sim, 5%. Tanto que a Bíblia diz que isso se estabeleceu até aos dias de hoje. Ou seja, até os dias que o livro foi escrito, né, estava lá. Mas então, veja bem, irmãos, um parêntese. Não há registro de que Israel pagasse o 5º para Faraó. Como os egípcios faziam. Você não encontra o registro que Israel morava na terra de Gósen, mas dava o 5º. Um imposto de 20%. Agora, o que Deus me tocou no meu coração? Isto certamente alimentou ódio e inveja durante os 400 anos que Israel viveu dentro do Egito, culminando na maldade do faraó, que aí já não conhecia mais José, não conhecia Israel. Você já pararam para pensar? Para e pensa comigo rapidinho no que eu estou querendo dizer. O Egito estava lá, todo o Egito lá, bonitinho. Vem o povo de Israel comer da comidinha de Faraó, porque Faraó mandou José pôr o povo de Israel no melhor da terra do Egito e que eles fossem alimentados com o melhor da terra. Então aí, tá cá o Egito. Vem o povo de Israel, se apresenta para Faraó e volta para uma terrinha aqui e fica isoladinho. Todo o Egito pagava o 5º, 20% de imposto, mas a Bíblia não relata que esse povinho aqui, vivendo dentro do Egito, pagasse 20%. A Bíblia não fala. Então, o que Deus tocou no meu coração? E eu meditei. Você já imaginou o que é você morrer para pagar imposto de 20% e saber que tem um povo que nem é da terra, é um povo estrangeiro, mas que não paga? Aquilo na primeira geração, certamente, os pessoal do Egito deve que ensinou para os seus filhinhos o seguinte, aquele povo ali, de Israel, eles não pagam imposto, mas você não sabe o que é que o José, que é filho deles, fez para nós, salvou nós da miséria. Esse José fez do nosso país, o Egito, a salvação do mundo inteiro. Então, quer dizer que a primeira geração deve que tinha Israel como um povo muito bem-vindo e abençoado. Mas aí morre aquela geração, vem mais uma, e você sabe que com o tempo a verdade é distorcida. Certamente criou, irmãos, um ódio, um rancor, uma mágoa, que chegou até Faraó, que viveu e viu essa história sendo contada tempos sobre tempos. Por que eu disse isso? Porque eu procurei uma explicação por que Faraó se levantou com tanto ódio contra Israel, daquela forma. E Deus tem me falado que nada que Ele faz é por acaso. Que tudo que Deus faz tem um motivinho, uma raizinha. E aí eu pensei, peraí, 400 anos lá numa boa, sem pagar imposto, e o povo pagando imposto, chega num ponto que a notícia roda, por que eles pagam e nós não pagamos? Por que nós temos que fazer isso e eles não fazem? E o ódio, querido, e uma coisa Deus falou comigo no meu coração, o diabo come pelas beiradas. O diabo ele vai trabalhando lentamente no teu coração, na tua mente, até que ele consiga o que ele quer. É por isso que o servo e a serva de Deus tem que vigiar 24 horas por dia. A Bíblia não relata essas coisas, mas eu cheguei a esse pensamento, a essa conclusão. Jacó, irmãos, não se deixou vencer pela fartura do Egito, tá? Ele acreditava que o lugar dele não era no Egito, ele acreditava
que Canaã era a terra prometida. O seu coração sempre esteve aqui em Canaã. Ele não ficou com o coração no Egito, ainda que o Egito foi a salvação, o livramento que Deus deu para eles. O seu coração sempre esteve em Canaã. Embora ele não pudesse morrer na terra de Canaã, ele desejava ser enterrado junto com seus pais lá em Canaã. E este pedido, então, passa a revelar a fé que Jacó tinha nas promessas do Senhor Deus. Quando a Bíblia diz para nós que chegando o tempo da velhice de Jacó, né, Jacó viveu 17 anos, a Bíblia diz para nós, e os anos dele foram 147 anos. E o versículo 29 diz que aproximando-se o tempo da sua morte, ele chama o seu filho José e faz José jurar que não ia deixar que ele fosse enterrado no Egito. Então, para quem é curioso, para quem gosta de ler a Bíblia e gosta de saber detalhes, nós vamos entender então aqui o seguinte: Jacó é enterrado na terra de Canaã. Os ossos de Jacó não foram levados com o povo de Israel quando eles foram sair para o Êxodo, sair em livramento. Os ossos que foram levados foram os ossos de José. Acorda e fica ligado, tá? Quem gosta de detalhe, quem gosta de observar o que eu estou dizendo. Os ossos de Jacó não foram levados junto do Êxodo. Eles não colocaram os ossos de Jacó e saíram correndo com ele quando eles saíram corrido, não. Fugindo de Faraó para atravessar o Mar Vermelho. Agora você vai ver aqui que ele pede, me enterra lá. E ele é enterrado lá. É feito um funeral bonito, elevado, o corpo dele é enterrado em Canaã. Aí a comitiva volta para o Egito. Aí sim, José morre e antes de morrer José pede, não deixa os meus ossos aqui nesse lugar. Ou seja, José também tinha o seu coração na terra prometida e não no Egito, ainda que o Egito foi a graça, foi a prosperidade, foi a riqueza, onde o menino maltratado se tornou um grande homem, mesmo aquilo não corrompeu o coração. Sabe por quê? A riqueza, o dinheiro não corrompe o coração de um homem e de uma mulher que são convertidos de fato a Deus. Amém, irmãos? Ninguém converte o coração, ninguém faz o coração de um homem convertido, irmãos, ficar preso ao Egito, preso à fartura, preso ao dinheiro, preso à riqueza. É por isso que Jesus condenou de uma maneira muito taxativa o amor ao dinheiro, quando ele diz que dificilmente vai entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro, na verdade, é a raiz de todos os males. O homem por dinheiro, ele mata. O homem por dinheiro, ele faz qualquer violência. O homem por dinheiro, ele se afasta de Deus. O homem por dinheiro, ele rouba de Deus. Porque Deus disse, me roubas em quê? E ele explicou, o povo me rouba nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então eu repito, o amor ao dinheiro faz o homem roubar o outro e faz o homem roubar até a Deus. E a gente pensa que não tem problema, porque é só um dinheirinho que eu estou pegando e tal, estou pagando a continha. Não, estamos roubando a Deus. Então, querido, aqui eu quero que você entenda uma coisa aqui. O homem espiritual, ele não fica apegado às riquezas e às coisas boas dessa vida. Jacó não ficou e falou, não me deixa ser enterrado aqui, me manda para a terra de Canaã. E José vai falar a mesma coisa, só que diferente. Não deixa os meus ossos aqui nessa terra. Agora, querido, eu já vi muita gente que abandona o seu país e vai para os Estados Unidos, por exemplo, e fala, não põe o pé nunca mais naquele país. Quando eu disse para você que eu tenho vergonha de ser chamado de brasileiro, eu não estou dizendo que eu tenho vergonha do Brasil, não. Eu tenho vergonha das nossas autoridades brasileiras, ladronas e sei lá mais o quê. É isso que eu tenho vergonha. Isso eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha de nós vivermos em pleno século XXI e as filas dos postos de saúde estão lá enorme de manhã, porque sequer eles têm coragem de fazer uma agenda por telefone, para você não ter que ir para a fila. Todo mundo tem telefone, todo mundo tem celular, custa criar uma agenda, liga e agenda a tua consulta. Não, tem que morrer na fila 4 horas da manhã. Isso, irmãos, é que me dá vergonha. Me dá vergonha das nossas estradas estar tão horríveis. E eu sabia que nós temos dinheiro para fazer, asfalto dessa grossura assim, aí sai aquela capinha lá que na primeira chuva vai embora. Isso eu tenho vergonha. E eu sei que temos dinheiro. E como temos dinheiro. Então, querido, a gente precisa entender, nosso coração não pode estar na fartura, nas coisas dessa terra. Tem que estar na terra prometida. E isto revela para nós a fé
que Jacó tinha nas promessas do Senhor Deus, que nós encontramos no próprio livro de Gênesis, e nós encontramos também no livro de Hebreus. Porque no livro de Gênesis nós encontramos a promessa sendo feita, tá? No livro de Gênesis. E olha lá o que diz Hebreus. Você que trouxe a sua Bíblia e quiser, abra a Bíblia em Hebreus 11 e nós vamos ler o versículo 21 e 22, que vai falar dessa fé que teve Jacó. Diz assim Hebreus 11, 21 e 22. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Está vendo? É um homem de fé, um homem que sabia que o futuro não estava no Egito, o futuro estava em Canaã. Olha que lindo que Deus acaba de dizer para você. José sabia que o futuro não estava no Egito, o futuro estava em Canaã. O Egito era a coisa do presente, era a salvação da fome momentânea, mas Canaã era a salvação da fome eterna. O livramento era a terra da promessa. Amém, igreja? E nós não estamos aqui para o Egito, nós estamos aqui de passagem. A nossa terra é Canaã. Amém? Que bonito, dá até um hino, hein? Dá até um hino bonito, tá? Mas não pensa que é o Canaã ali, logo depois da virada aqui. Por favor, tá? Estou falando da Canaã celestial, tá? Me ajuda aí. Assim concluímos então o capítulo 47, que termina com esse juramento de Jacó. Jura-me, e ele jurou, porque jurou ali José de que não deixaria que seu pai fosse sepultado na terra do Egito.